a gente também consegue observar que dentro da obrigação de restituir, o Código trabalha a ideia de acréscimos e melhoramentos de uma forma diferente do que aconteceu lá na obrigação de dar. Isso porque, se algo for acrescido ao bem, esse algo ele vai agregar valor e utilidade econômica ao dono, ao credor. Porque nós estamos falando de um bem que não pertence definitivamente ao devedor. 241 fala assim: se, no caso do artigo 238, sobrevier melhoramentos ou acréscimos à coisa, sem despesa, é isso que está sendo falado aqui, acréscimos e melhoramentos sem despesa ou trabalho, lucrará o credor, desobrigado da indenização. Então, imagine uma seguinte situação: houve um empréstimo de um bem imóvel, lembra do contrato que eu falei, que é um bom exemplo aqui para a obrigação de restituir também, o contrato de comodato? O comodante empresta um bem ao comodatário, é um imóvel. O comodatário usa esse bem por 1 ano, sem pagar nada. É gratuito, empréstimo gratuito. Nesse período de 1 ano, a região onde está localizado o bem, ela sofre uma valorização. E aí, antes de devolver o imóvel ao dono do imóvel, o comodatário fala: eu gostaria de receber uma indenização pelo acréscimo e ocasionado ao valor do bem, porque eu fiquei aqui 1 ano, eu quero uma indenização por isso. É razoável que se oportunize esse valor indenizatório ao comodatário? Não é razoável. Não é por quê? Porque ele não teve nenhuma despesa pela valorização do bem. E os acréscimos com despesa? Aí nós precisamos ir ao artigo 242, que fala: se para o melhoramento ou aumento, então melhorou ou aumentou alguma coisa no bem, empregou o devedor trabalho, então ele agiu com alguma repercussão patrimonial, trabalho ou dispêndio, ele exerceu uma atividade na coisa, gastou alguma coisa, o caso se regulará pelas normas deste código atinentes às benfeitorias. E lembrando que não só o critério da boa-fé precisa ser utilizado, eu preciso analisar também quais são as espécies de benfeitorias que foram acrescidas a cada situação em concreto. Necessárias, tem aí o devedor direito à indenização e à retenção. Úteis, ele tem direito à indenização e retenção só se foi autorizado a acrescê-las ao bem. E voluptuárias, o único direito que o devedor tem vai ser de retirar, se possível, não originar nenhum prejuízo à coisa principal, retirar as benfeitorias voluptuárias. Necessárias são aquelas benfeitorias em caráter de urgência, úteis para facilitar a utilização do bem. E as voluptuárias são aquelas que são feitas por gosto, por mero prazer, por mero deleite da parte que acresce a um bem principal. A figura da boa-fé e má-fé aqui entra especialmente num contrato, como é o caso da locação, que o bem pertence ao locador. E é ele que sabe o que ele quer que seja acrescido ali. Então, a boa-fé entra no ato do locatário comunicar ao locador o que ele pretende fazer a coisa. A benfeitoria necessária, é claro que ela vai decorrer de uma situação de urgência e nem sempre dá tempo dessa comunicação, mas tem direito o dono do bem saber o que está acontecendo ao, por exemplo, o seu imóvel, no caso de uma locação imobiliária. As benfeitorias úteis e voluptuárias, ainda mais essa lógica se conserva, porque nas benfeitorias úteis, uma facilidade ao uso do bem será, um acréscimo ligado à facilidade do uso do bem será feito ao bem principal, que pertence ao locador. Então, a boa-fé é no sentido de qual utilidade que está sendo dada ao bem. E mais, o dono do bem autoriza que esse acréscimo seja feito, é esse o caráter de boa-fé que precisa estar presente na interpretação das benfeitorias. Possuidor de boa-fé, direito às indenizações 1219 a 1221, má-fé, ele não terá direitos, salvo se o caso estiver sendo analisado a partir da ótica das benfeitorias necessárias. Eu sugiro que você leia todos esses artigos. Artigos 241, 242, depois você vai para o 96, depois o 1219 a 1221,
para entender toda essa lógica trabalhada até aqui.